Olá, irmãos. Iremos começar mais uma escola dominical. Para começarmos, iremos fazer a leitura do Evangelho de João, o capítulo 10, a partir do verso número 7 até o verso número 18. A palavra do nosso Deus diz assim: Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço minhas ovelhas e elas me conhecem, a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas, ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Louvado seja o Senhor Jesus, nosso bom pastor. Ele voluntariamente deu a sua vida em nosso resgate. Nós vemos claramente o Mestre dizendo isso no verso número 17. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. E o verso número 18, o Senhor Jesus completa dizendo: ninguém a tira de mim, eu espontaneamente a dou, e tenho autoridade para entregar e para reavê-la. O Senhor Jesus, ao falar sobre reaver a vida, estava apontando para a sua ressurreição. De fato, ao terceiro dia, ele ressurgiu dos mortos. Vamos orar nesse instante e falar com Deus e agradecer por todas as bênçãos recebidas, especialmente por Cristo ser o nosso bom pastor. Vamos falar com Deus. Maravilhoso, santo, perfeito Deus, honras e glórias rendemos ao Senhor, que é santo, 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 digno de toda adoração, de todo louvor. Maravilhoso Deus, agradecemos por mais essa escola dominical que o Senhor nos permite estudar a Tua Palavra. Ainda que distante uns dos outros, temos as Escrituras diante de nós e ela nos apresenta o Senhor Jesus como nosso bom pastor. Deu
a sua vida em resgate pelas nossas vidas. Pagou o preço pelos nossos pecados. Obrigado por sermos cuidados pelo Senhor. Obrigado, querido Deus, por nos fazer pertencer ao rebanho do Senhor. Obrigado, Santo Deus, por cuidar de nós como um pastor amado cuida das suas ovelhas. Deus Todo-Poderoso, rogamos ao Senhor que nos abençoe nesse momento de escola dominical, os cânticos que entoarmos ao Senhor, que seja para o teu louvor, e também durante o momento de estudo, fale aos nossos corações. Permita que possamos aprender e assim glorificar o Senhor mais e mais. Cuida de nós, cuida dos nossos irmãos. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém. Irmãos amados, vamos transmitir 2 cânticos de adoração ao Senhor e após nós iremos fazer a leitura do texto que servirá de base para o nosso estudo na escola dominical. Cante conosco, nesse momento, adore ao Senhor através das músicas. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz do coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor.
com o esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Eu cantarei, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o céu, tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei. Ele é grande, todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, cantarei todos. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Irmãos, o texto que servirá de base para o nosso estudo nesta manhã, nessa escola dominical, está lá no Salmo, o Salmo número 23, talvez um dos textos mais conhecidos nas Escrituras. Quem sabe, junto com Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, o Salmo 23 figura
entre os mais conhecidos textos da palavra do Senhor. Eu farei a leitura e após iremos novamente orar ao Senhor nosso Deus e passar ao estudo. Salmo 23, Salmo de Davi, a palavra diz: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Vamos orar mais uma vez. Senhor, novamente suplicamos que o Senhor fale aos nossos corações, nos levando a termos maior comunhão com o Senhor e a sermos alimentados pela Tua Palavra Santa. Também, novamente, clamamos ao Senhor. Querido Deus, em favor dos nossos irmãos mais debilitados em sua saúde, irmãos queridos que já vêm fazendo acompanhamento médico devido a alguma enfermidade e por isso, quem sabe, são mais enfraquecidos, ó Pai, para enfrentar um possível contágio com o coronavírus. O Senhor sonda e conhece a Tua igreja e eu clamo ao Senhor em favor desses queridos irmãos. O Senhor possa guardá-los, protegê-los, livrá-los do mal, conceder a cada um, ó Deus querido, a prudência e o cuidado necessário para se precaver e conceder a cada um a proteção do Senhor. De novo, também imploramos ao Senhor em favor da vida daqueles que tanto precisam de emprego e que nesse período, na realidade, não estão conseguindo, e aqueles que haviam conseguido alguns meses atrás, quem sabe estão enfrentando agora novamente o desemprego, pois muitas portas de comércio foram fechadas. Senhor nosso Deus, o Senhor é quem cuida de nós e conhece todas as coisas, que escreve a nossa história, e cabe a nós, servos do Senhor, implorar ao Senhor em favor da nossa pátria e daqueles que são mais carentes e necessitados nesse sentido de economia e de finanças, ó Pai. Clamamos ao Senhor que mude a situação da nossa pátria. Ajuda-nos a vencer esta pandemia e conceda graça àqueles que o Senhor levantou como autoridade sobre as nossas vidas para poder conduzir bem o país, conduzir bem o Estado, conduzir bem a nossa cidade. Ó Santo Deus, permita que possamos, muito em breve, estarmos reunidos aqui na igreja, na casa do Senhor, todos juntos, adorando o Senhor com alegria. E ajuda-nos em nome do Senhor Jesus. Tudo isso colocamos diante do Senhor. Clamamos também o perdão pelos nossos pecados, pois bem sabemos que somos pecadores. Ajuda-nos a viver conforme o Teu desejo e fale aos nossos corações. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, nós oramos. Amém.
Irmãos, o título da nossa lição hoje é Jesus, o bom pastor. Hoje nós iremos verificar como o Salmo número 23 aponta para Jesus Cristo, o nosso bom pastor. De novo, eu lembro aos irmãos que o título da nossa da revista que adotamos para estudar durante esse trimestre é Tudo é sobre Jesus. Tudo aponta para Jesus Cristo. Diversos textos do Antigo Testamento apontam para o ministério de Cristo, a pessoa de Cristo, a salvação em Cristo, o cuidado que nós temos em Cristo Jesus, nosso Salvador. O salmo que fizemos a leitura, o Salmo 23, ele é tremendamente conhecido. E a Bíblia usa a figura da ovelha para representar o crente, porque o crente, ele é tão frágil e necessita de tanto cuidado quanto a ovelha. No Salmo número 23, nós vemos Davi falando do Senhor Deus como sendo o seu pastor, revelando então que nada faltaria, apontando sobre o Senhor Deus como o pastor que o guiava para pastos onde ele podia então se alimentar, claro, tendo sempre a figura da ovelha apontando para si mesmo e a figura de Deus como o pastor amado. Deus também como aquele que o levaria para águas de descanso, aquele que o guiaria por veredas planas, caminhos planos, por amor ao próprio nome dele, o nome de Deus. Então nós vemos este salmo que é tremendamente conhecido, Davi falando sobre a segurança que ele tem no Senhor, ainda que andasse por vales de perigos extremos, vale da sombra da morte, e apontando que Deus lhe prepararia uma mesa diante dos seus adversários, pois a bondade e a misericórdia do Senhor não se ausentaria da vida dele em nenhum instante, mas ele estaria com o Senhor, na casa do Senhor, habitando e gozando da companhia do Senhor por todo sempre. A figura, então, da ovelha para representar o crente, ela é uma figura perfeita, pois a ovelha é um animal frágil, o crente, ele percebe, confessa a sua própria fraqueza. Do mesmo modo que a ovelha precisa do cuidado do pastor para com ela, nós precisamos intensamente do cuidado do bom pastor, do pastor eterno para com as nossas vidas. Um ponto que a revista destaca é que o Salmo de Davi, neste Salmo de Davi, ele reconhece Deus como seu pastor. Isso aponta para um relacionamento pessoal. Portanto, a primeira divisão da nossa lição é um salmo de Davi, pastor. Davi era um pastor de ovelhas. Ele conhecia na prática o que um pastor de ovelhas fazia em favor das suas ovelhas. Ele sabia que um pastor precisava, então, estar junto das ovelhas,
cuidando das ovelhas, levando para um local onde elas pudessem se alimentar, depois conduzindo a águas não caudalosas, mas águas tranquilas, para que as suas ovelhas pudessem matar a sua sede. Davi sabia, na prática, que um pastor precisava se colocar na frente das ovelhas quando elas estivessem em perigo. Ele se colocava na frente para conduzi-las ao local que ele desejava e também quando elas estavam em perigo, ele se colocava à frente para protegê-las. Lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 17, a partir do verso número 34, nós vemos Davi destacando, naquele seu diálogo com Saul, que ele mesmo defendeu as ovelhas de seu pai de um urso e de um leão, quando esses animais tentaram atacar as ovelhas que estavam sob o seu cuidado. Ele não fugiu, ele não preservou a si mesmo, mas se colocou naquela posição de defensor. Encarou o urso, o leão, matou os dois e assim cuidou das ovelhas de seu pai, que estavam sob a sua responsabilidade. Irmãos, Deus, como pastor, é um tema que é recorrente nas Escrituras. A palavra de Deus aponta o Senhor como aquele que nos apacenta, aponta o Senhor como pastor eterno, aponta o povo de Deus como sendo ovelhas do rebanho de Deus, aponta o Senhor Deus como aquele que, com todo o poder, zela, cuida, pastoreia do seu povo. Então, nós vemos, por exemplo, no Salmo número 28, o verso número 9, as Escrituras Sagradas dizendo o seguinte: salva o teu povo e abençoa a tua herança, apacenta-o e exalta-o para sempre. Neste verso, nós temos o salmista pedindo a Deus para que, como pastor, o Senhor Deus pudesse apacentar o seu povo. De novo, eu destaco aqui que dentro desta atividade de apacentar está o fato de que o pastor deveria guiar as ovelhas, alimentar as ovelhas, matar a sede das ovelhas, proteger as ovelhas, cuidar delas durante o dia, durante a noite. O pastor precisava, então, dentro desta atividade de apacentar, ele precisava se relacionar com as suas ovelhas, mostrando o seu amor para com elas. O salmista pede a Deus que pudesse, então, apacentar o seu povo. Claro que ele tinha todos esses fatos na sua memória. Também podemos olhar para o Salmo número 80, o verso número 1, onde as Escrituras diz o seguinte: dá ouvidos, ó pastor de Israel, tu que conduzes a José como um rebanho, tu que estás entronizado acima dos querubins, mostra o teu esplendor. Aqui a figura que é apontada, ou personagem que é destacado, é José. Claro que o salmista tem na sua mente as tribos que vieram da descendência de José, então, e formaram o povo de Deus.
Então, por isso é apontado esse patriarca José, para que Deus pudesse conduzir o rebanho. Irmãos amados, lá no Salmo número 100, o verso número 3, nós temos também a figura de Deus como pastor, quando o salmista diz: sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e dele somos. Somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio. E por fim, queremos destacar Isaías capítulo 40, verso 10 e verso número 11, que aponta o Senhor Deus como pastor eterno. Verso 10 e 11 diz: eis que o Senhor Deus virá com poder, e seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Como pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. As que amamentam, ele guiará mansamente. Que lindo esse verso número 11, quando fala do Senhor com o seu braço recolhendo os cordeirinhos. Fala do Senhor os aconchegando no seu peito. Fala do Senhor, então, cuidando, guiando mansamente o seu povo. Irmãos, Davi, então, reconhece Deus como sendo o pastor da sua vida. Verso número 1 do Salmo número 23, ele diz: o Senhor, o Yahvé, é o meu pastor. Há aqui um destaque no relacionamento pessoal de Davi com Deus. É como se Davi estivesse dizendo: Deus é o sustentador da minha vida, e com Ele eu tenho um relacionamento próximo, pessoal, intenso, tenho comunhão com Ele. Ele é o meu pastor. Um outro fator que deve ser destacado é que Davi fala que, sendo o Senhor o seu pastor, nada ele sentiria falta. Verso número 1: Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Davi reconhece a presença constante do pastor eterno junto com ele. Tal como o pastor cuidava das ovelhas e sempre com elas, o Senhor é visto assim por Davi. Quando ele diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, a palavra em hebraico que foi traduzida nas nossas Bíblias por nada, ela poderia ser também traduzida por não. E aí o verso ficaria: o Senhor é meu pastor, não me faltará, apontando para o cuidado de Deus. Visto que Deus está conosco em todo tempo, não nos falta em nenhum segundo sequer, mas de dia está conosco, à noite vela por nós, nos cercando. E a figura trazida em outro salmo é dele sendo a nossa sombra, a nossa direita. Isso significa estando conosco em todo tempo. Então, por causa disso, de nada sentimos falta. Não precisamos sentir falta de mais nada, visto que o Senhor nos satisfaz, está conosco e provê tudo o que é necessário para a nossa vida. A segunda divisão da nossa lição diz: o grande, bom e supremo pastor, apontando para Jesus Cristo como o pastor que nós temos, o bom pastor que deu a sua vida
em resgate pela nossa vida. Várias passagens do Novo Testamento identificam Jesus Cristo como pastor. Nós estamos citando o Evangelho de João, capítulo 10, o verso número 11, que diz: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E, de fato, ele deu a sua vida por nós. Ele, neste texto do Evangelho de João, faz um contraste entre o bom pastor e o mercenário. Cristo diz que o mercenário, quando ver vir o lobo, ele abandona as ovelhas porque as ovelhas não pertencem a ele. Ele foge e deixa as ovelhas. O bom pastor se coloca na posição de defensor, se necessário, dá vida por elas. E, de fato, é exatamente isso que Cristo fez. Era necessário que Cristo desse a sua vida para que nós hoje tivéssemos vida, para que nós fôssemos salvos da culpa e da condenação do pecado. Era necessário que o bom pastor morresse em nosso lugar. Foi isso que Jesus Cristo fez. Como bom pastor, deu a vida em nosso lugar. Lá em Hebreus capítulo 13, o verso número 20, o texto bíblico diz: Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança. Deus ressuscitou a Cristo e ele está vivo. Mas eu quero destacar aqui a parte do texto que fala de Jesus como grande pastor das ovelhas. Irmãos amados, claro que os nossos irmãos na época dos apóstolos, ao ouvir sobre o grande pastor das ovelhas, claro que aqueles irmãos se lembrariam do Salmo número 23 e perceberiam a ligação entre o pastor do Salmo 23 e o pastor que deu a vida pelas suas ovelhas, Jesus Cristo, o grande pastor das ovelhas. Portanto, o autor aos Hebreus está mostrando que Cristo é aquele pastor que cuidava do seu povo no Antigo Testamento, que continua cuidando do seu povo hoje, que deu a vida para que o seu povo no Antigo Testamento fosse salvo e que deu a vida para que o seu povo nos dias de hoje fosse salvo também. Cristo, o grande pastor das ovelhas. Também apontamos aí primeira Epístola de Pedro, capítulo 5, verso número 4, que fala de Jesus Cristo como supremo pastor. Quando o supremo pastor se manifestar, vocês receberão a coroa da glória, que nunca se perde, que nunca perde o seu brilho. Nós ainda aguardamos a volta do supremo pastor. Ele morreu por nós, ele ressuscitou, ele subiu aos céus, mas ele também nos prometeu que um dia voltará para buscar a sua igreja. Irmãos queridos, encerrando nosso breve estudo, nós queremos apontar o texto de Apocalipse, o capítulo 7, verso 16 e 17, que diz: Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem qualquer outro calor forte, pois o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Irmãos, queremos destacar aqui o aspecto do texto bíblico
falar de Cristo como cordeiro, mas um cordeiro que apacenta, pois ele está no trono. No livro de Apocalipse, nos fala sobre o cordeiro vencedor, o cordeiro santo, o cordeiro que é também como o leão, o cordeiro que venceu a morte, o cordeiro que também nos apacenta, pois não é somente cordeiro como aquele que se sacrificou, mas é também o pastor como aquele que cuida e guia do povo que ele escolheu na eternidade. E por fim, o verso diz: e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. O povo de Deus, as ovelhas de Deus neste mundo têm aflições e tribulações, mas todos nós somos cuidados pelo bom pastor. E haverá de chegar aquele dia que não mais enfrentaremos tribulações. Toda lágrima dos olhos será completamente enxugada pelo Senhor nosso Deus. Concluindo, irmãos, João 3,16 e o Salmo 23, esses dois textos talvez sejam os textos mais conhecidos da Bíblia. Mas é muito importante compreendê-los. Compreender que João 3,16 fala do grande amor de Deus, que nos deu o seu Filho para que pudéssemos ter vida, e a compreensão desse texto nos leva à devoção, adoração, louvor e gratidão ao Senhor. E o Salmo número 23 nos fala de Deus como pastor, de Cristo como pastor eterno, que cuida de nós, que deu a sua vida para nos salvar. É importante saber que Jesus é o bom pastor, perfeito pastor, supremo pastor, aquele pastor que zela por nós, nos guia, nos dirige e nos salvou pelo seu sangue precioso. É importante não apenas conhecer o Evangelho de João 3,16 e o Salmo 23, mas é necessário, é importante um relacionamento pessoal verdadeiro com o bom pastor, com o Filho de Deus que se entregou na cruz em nosso lugar. Este relacionamento inicia com a fé em Jesus Cristo. Este relacionamento inicia com o Espírito Santo de Deus movendo nosso coração e nossa mente para confiar no eterno pastor, no bom pastor, naquele que nos deu vida, vida em abundância. Este relacionamento precisa ser constante e integral. Nós devemos devotar ao Senhor Jesus toda honra, glória e louvor por cuidar de nós, por nos salvar, por nos guiar, por ser o nosso bom pastor. Louvado seja Deus, que não nos desampara. Louvado seja Deus, que nos mostra que o Antigo Testamento. Amados, mais uma vez, pela graça de Deus, tivemos a oportunidade de transmitir o estudo da palavra, aprender sobre o Senhor nosso Deus, como aquele que cuida de nós, o Senhor Jesus como o nosso bom pastor, que deu a sua vida em resgate pela nossa salvação, aquele que continua cuidando de nós, como bom, maravilhoso e doce pastor. Queremos pedir aos irmãos que continuem orando pelas igrejas, orando pelos nossos irmãos que têm tido dificuldade por causa dessa pandemia em diversos setores, inclusive aqueles que dependem do comércio aberto. Orem nesse sentido também, coloque a vida desses queridos diante do Senhor. Que Deus abençoe você, abençoe sua família,
Tenha uma boa semana na presença do Senhor.